Você sabe o que é um psicopedagogo? Quem é esse profissional dentro do ensino e aprendizagem? Se você não sabe, esse vídeo é para você. Dicas Educar está de volta. E hoje com uma convidada muito especial. Estamos com a Cat Ikeda, que cedeu um pouquinho do seu tempo para falar com você, que está aí do outro lado, precisando de algumas orientações em relação a alguma dificuldade que seu filho possa estar passando nesse momento. Cat, muito obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que será um bate-papo bem gostoso. Obrigada, Grace. Eu que agradeço e agradeço o Colégio Educar. Cat, como que surgiu o psicopedagogo? Esse profissional, a psicopedagogia aqui no Brasil chega mais ou menos na década de 70 e veio para ajudar as crianças, porque até então elas eram meio que diagnosticadas como um distúrbio neurológico, e isso não é verdade, né? A gente sabe que diante de alguns problemas, até mesmo no contexto familiar, contexto social, dentro da escola também, pode vir a acarretar inúmeros problemas de aprendizagem, e a gente veio para ajudar, né, a resolver. Por muitas vezes, a família fica perdida sem saber de fato qual é o papel desse profissional. É muito comum, às vezes, a gente estar falando de comportamental e o pai procurar um psicopedagogo. Ou então uma dificuldade de aprendizagem e o pai procurar um psicólogo. Então eu percebo muito, às vezes, essa confusão assim ainda para a família. Você pode explicar um pouquinho qual é, de fato, o papel do psicopedagogo? Sim. O psicopedagogo educacional, ele trabalha diretamente dentro da escola, e isso vai ajudar o aluno por conta dele poder promover essas questões entre família, escola e aluno. Então, nesse contexto, muitas vezes a gente não consegue na clínica. Então, se a gente está dentro da escola, é mais efetivo, né, o alcance, até para entender, às vezes. E o papel dele realmente não tem nada a ver com o psicólogo, porque o psicólogo, a gente nem pode entrar nessa área psicológica, né? Porque também não tem nada a ver, mas realmente confunde um pouco, porque a gente se apega também. Então não tem como você não sentir e não participar do problema da criança. É impossível. Você tocou num ponto muito importante, que é em relação ao contato que se tem escola e esses profissionais. Então, é muito comum a gente também receber algumas famílias que as crianças já passam com alguns profissionais, né, psicopedagogos, porém não se tem nenhum vínculo com a escola. Às vezes a gente precisa de uma orientação, porque nós também, enquanto pedagogos, precisamos da orientação desses profissionais, e a gente não consegue linkar esse trabalho. É um trabalho muito distante, né? O profissional dentro do consultório, a escola tentando atuar também no contexto escolar. Mas o quanto a gente, enquanto colégio, né, o Colégio Educar acredita muito nisso, a gente batalha para que esse profissional tenha esse contato direto com a gente na escola. Porque são orientações que vêm a agregar, né? Então, dizendo, olha, é assim que se faz, com essa criança precisa trabalhar dessa forma, até porque todos são diferentes, sim, né? Individuais, cada um requer um olhar diferente. Um olhar diferente, né? Conduzir uma aprendizagem de forma diferente. Mas quando a gente não tem o apoio desse profissional, é muito complicado. Então, o Educar hoje busca por profissionais como você, que sempre está dentro da escola, orientando, acompanhando, observando essa criança, que é mediante a isso, esse contato mais direto, que eu acho que o sucesso chega mais rápido, né? Sim. O maior problema hoje, não só em relação à psicopedagogia, mas em qualquer profissional, é que nem todos eles estão dispostos a se doar. Então, diante disso, é difícil, por exemplo, no atendimento clínico, você fecha com o pai 10 sessões. Apenas uma dessas sessões é na escola. E não é uma sessão com o aluno. Não, o psicopedagogo só vai visitar. E isso é impossível. Você conseguir um resultado ou levantar alguma hipótese, se estiver acontecendo algum problema entre o aluno e o professor, talvez, visitando uma vez. Então, é complicado, né? Então, o certo é isso. Se o profissional ele abrisse um pouco mão do dinheiro em si, ele poderia ajudar mais.
porque a gente sabe que não é barato, tem gente que não consegue pagar, tem gente que não pode pagar, mas a gente precisa se ceder um pouco, se doar um pouco, né? Com certeza. Acho que o resultado é para as crianças, né? Com certeza. Precisam disso, têm direito a isso. Com certeza. Né? Fala pra gente um pouquinho qual é a diferença, então, desse olhar do psicopedagogo ou para aquele reforço, que é muito comum também as famílias optarem por reforço. Não que ele não agregue, mas dependendo da situação, o importante é o psicopedagogo, Sim. que é ele que vai ter um olhar mais amplo. Qual é a diferença desses dois profissionais, aquele que atua como reforço e o psicopedagogo? O reforço escolar, ele ajuda na defasagem que a criança vem tendo por algum tempo. Porque a criança em defasagem, ela se sente inferiorizada, ela sofre bullying, ela passa por alguns problemas que, ao invés de ajudar, ele só vai piorar. Então, antes de partir para um reforço, na verdade, a escola é que vai encaminhar a criança para o psicopedagogo se ela achar que há necessidade, né? E o reforço, então, ele ajuda nisso. Mas no atendimento psicopedagógico, a gente tem N provas para fazer, para testar com a criança, para saber onde exatamente está o problema. Porque é muito amplo. Não tem como a gente passar uma atividade e dizer, não, essa criança é dislexa, não, essa criança tem TDAH. Não tem como. Então você precisa realmente fazer um acompanhamento muito, muito complexo, muito em cima da criança mesmo. E como, né, o diagnóstico é libertador para essas crianças. Demais. A gente percebe que quando se tem o diagnóstico, o caminho de como proceder em relação a isso, a criança, ela muda completamente, porque parece que sai dela a sensação de fracasso, de que a culpa é minha, Exatamente. Só eu que não sei. Eles se comparam muito, né, dentro ali de sala Sim. de aula. E os pais fazem isso automaticamente, principalmente quando tem mais de um filho. Ele sempre vai comparar o filho que dá um probleminha, tem alguma dificuldade, com o outro. E não pode, porque o ser é único e subjetivo. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem e não tem como você dizer que por que um faz, o outro não. Com o outro era assim e esse não. Então não pode fazer isso. Então acho que acima de tudo é respeitar esse espaço, esse tempo, e que todos têm condições de aprender. O desejo de aprender é por parte de todas as crianças. E cabe a gente a buscar um meio aí de auxiliar e estimular cada vez mais, né? Sim. A gente sabe que durante o percurso escolar, eles vêm apresentando já alguns sintomas, né, alguns traços de que alguma coisa não está bem dentro dessa aprendizagem. Você pode compartilhar com o pai, com a mãe que está ali do outro lado, o que se deve observar para saber que agora é hora de buscar a ajuda desse profissional? Quando a criança apresenta essa chuva de notas vermelhas no boletim, e a escola indique que o pai busque esse profissional, é importante que de fato ele busque. Pode ser um problema psicopedagógico que vai ser resolvido? Pode, mas pode também não ser. Então, na realidade, mesmo a gente não exercendo esse papel de psicólogo, a gente acaba que vendo e com as sessões e os acompanhamentos, você acaba entendendo que às vezes é um problema que talvez seja com um amigo que não é mais um amigo, ou uma bronca que levou e que ele não conseguiu digerir. Então, às vezes, nem necessariamente é um problema de aprendizagem, mas alguma coisinha que de repente ou um professor não conseguiu ver, ou a própria mãe e pai não conseguiu ver, e que a gente do lado de fora, desligado de todos os problemas do contexto da criança, a gente consegue enxergar. E você tocou num assunto muito importante, que é em relação também a esse contexto familiar, que às vezes o aluno ele apresenta altos e baixos, né? A gente percebe isso aí no dia a dia de muitos. E às vezes é a mãe que está ausente por conta do trabalho, é um pai que não se tem muita presença ali também, né, no contexto familiar, às vezes é a partida de um cachorrinho, de alguém da família. Então tem N fatores que também podem contribuir para que essa criança também demonstre algumas coisas aí no caminhar da aprendizagem que não seja com tanto sucesso, né? Mas acho que é importante a família também tomar cuidado disso, porque por muitas vezes eles estão desassistidos.
E criança desassistida, ela também vai refletir isso dentro da aprendizagem, né? A gente vê, durante todo o tempo que a gente passa estudando, né, que às vezes as crianças, por incrível que pareça, e às vezes, claro, o pai sabe disso, mas às vezes passa despercebido. A criança faz alguma coisa para chamar a atenção, e se quando ela faz isso, ela leva um tapa, ela sempre vai fazer isso, porque o tapa é o momento da atenção. Então isso daí é tão assim, é tão mágico esse negócio, porque é triste, mas é a realidade. Às vezes a criança ela quer 10 minutos, e gente, não precisa de muito, né? A gente sabe que se você sentar lá com seu filho 10 minutos depois da escola ou no final do dia do trabalho, é o suficiente para ele ficar feliz e não vai ter problema. Ou então um simples jantar junto, né? Qualquer a relação... Aliás, é necessário, né, que a família tenha esse momento junto. Seja ele 10, 15, 20 minutos, seja ele um jantar, seja ele assistir televisão um do lado do outro. Mas é importante. Com certeza, acho que faz toda a diferença. Enquanto escola, a gente costuma orientar as famílias na busca, né, de um psicopedagogo, quando a gente percebe essa criança dispersa, tímida. Você trabalha um conteúdo, mas isso não fica fixo para essa criança, embora a gente procure usar diversos instrumentos, diversas maneiras, né, estratégias para ensinar essa criança, mas a gente percebe enquanto profissional, enquanto pedagogo, que não vai. E aí a gente já começa a perceber que alguma coisa ali não está legal. Tem outros pontos que é importante que a gente, né, escola, que família, nos momentos de lição de casa, porque eu acho que a lição de casa ela vem para isso também, para que o pai possa acompanhar e perceber esse nível de aprendizagem que essa criança se encontra, como que está aí, né, o decorrer aí da criança na escola. Tem outros sintomas que a gente possa perceber para ficar atento? Não, eu acho que vocês acabam que fazendo um belo trabalho, né, porque eu pude acompanhar alguns alunos, e é isso mesmo, não tem o que... Não é muito individual. Cada criança vai apresentar de um jeito, mas no fim quase todos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A nota vermelha, o comportamento, a distração, são as coisas mais básicas que a gente pode ficar atento. O educar, antes de pensar em qualquer outro profissional, assim, a gente primeiro busca as estratégias enquanto escola. Então, o que já fizemos para essa criança? O que a gente já ofereceu? Se com um funciona desse jeito, com o outro é desse jeito. E aí, quando a gente percebe que, de fato, isso a gente não está obtendo sucesso, aí é a hora que a gente precisa chamar essa família, né, o qual o colégio valoriza muito, essa participação constante da família. A gente chama para reuniões individuais, para junto a gente alinhar e buscar aí uma melhora na aprendizagem dessa criança, né? Tudo que é bom passa rápido, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Tenho certeza que com muitas aprendizagens para quem está ali do outro lado, para a gente também, porque é muito bom poder falar de coisas que só vão agregar na aprendizagem dessa criança. Gostaria de te agradecer imensamente. Obrigada, tá? eu que agradeço. A gente se coloca sempre à disposição enquanto colégio, já reforcei o quanto é importante essa parceria. E eu queria que você falasse um pouquinho para a família que está ali do outro lado, como que esse pai pode auxiliar essa criança dentro desse processo e como que é um pouquinho do seu trabalho também, paralelo aí fora do Educar. Eu que agradeço, foi um prazer. O que eu costumo dizer aos pais é que eles precisam ter 3 compromissos. O primeiro é apoiar a criança, o segundo é aceitar a dificuldade e o terceiro é não falhar no acompanhamento psicopedagógico. Então, eu tenho um espaço aqui no bairro, ele fica na Rua Irajubá 62 e o telefone está aqui. E nós fazemos esse atendimento de psicopedagogia clínica. E também é um espaço para brincar. Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem muito esse conceito do brincar, mas esse espaço ele foi exatamente elaborado para a criança que ou contraturno ou a criança pequena que às vezes a mãe não quer deixar, né, na escola ainda. Então a gente faz tudo voltado com as brincadeiras. É uma coisa bem lúdica, bem legal. Dicas Educar fica por aqui. Se você gostou dessas orientações e conhece alguém que precisa, não deixa de comentar aqui embaixo, curtir e compartilhar. Semana que vem estaremos com mais um dica para você.